Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, estamos dentro do capítulo 11 de São Lucas, dos ai de vós, quando Jesus diz aos fariseus e aos mestres da lei: ai de vós. Veja, Deus na sua infinita misericórdia e bondade quer caminhar conosco, né? E para isso Ele nos deixou um auxílio, uma ajuda, que é a fé e a religião. Às vezes as pessoas falam assim: eu tenho muita fé. Tem nada. Que fé é essa que não se traduz não só em conversão de costumes, né? Mas que fé é essa que uma vez por semana, pelo menos, não consegue tirar um tempo em uma igreja? Isso é conversa de gente preguiçosa. Que fé é essa? Então, a religião, ela é um auxílio para toda essa fé que vai se revelando em nós, né? Vai acontecendo em nós. E muito possivelmente não aconteceria nenhum tipo de fé em nós sem a própria religião. Mas ela tem os seus perigos. Então vamos ao evangelho de hoje. Jesus então vai dizer: ai de vós, fariseus. Os fariseus e os mestres da lei. Quem eram esses homens? Os fariseus eram um grupo de homens, e fariseu, a pessoa já nascia fariseu, ou a muito custo, não era nada fácil, conseguia entrar no grupo dos fariseus. Então fazer parte do grupo dos fariseus não era fácil, e não eram muitos. Os fariseus, eles eram homens profundamente religiosos, zelosos das leis judaicas, né, das minúcias da religião deles. E eram homens também muito, muito ricos. Todos os fariseus eram muito bem colocados financeiramente na sociedade. E as pessoas tinham um grande respeito pelos fariseus. E é preciso a gente entender isso aqui. Quando a gente lê na Bíblia Jesus, assim, dando uma chinelada nos fariseus, a gente precisa entender que para as pessoas isso era estranho, era esquisito. O povo mesmo não via o que Jesus via nos fariseus. O povão era fã dos fariseus. O povão admirava os fariseus. Homens ricos, muito bem colocados socialmente, e que eram extremamente religiosos e zelosos de legalismos da religião. Então, quando Jesus assim dava essas descascadas nos fariseus, o povo escutava, os discípulos, e falava: mas gente, o que Jesus tem contra os fariseus? Então, esse sentimento antifariseu era de Jesus e talvez de alguns outros. A grande maioria das pessoas não percebiam o que Jesus percebia nos fariseus. Então, ai de vós, fariseus. Por quê? E agora vem então: pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas. Os fariseus pagavam o dízimo não só da colheita anual, não só do fechamento do balancete ali que eles deveriam fazer a cada tempo, quantos boi eu vendi, quantas vaquinhas criou, e o leite. Eles tinham uma vida financeira, e eles pagavam o dízimo certinho do dízimo, de tudo. Mas não só disso, inclusive de hortelã, arruda e outras ervas, que naquele tempo era o único tempero acessível, né? E era uma iguaria ter isso. Então poder colher e negociar hortelã, arruda e outras ervas também já era um privilégio e também era uma bênção financeira. E até disso pagavam o dízimo, separavam ali certinho a hortelã, a arruda, ofertava no templo, a própria hortelã, a própria arruda e as outras ervas. Homens muito, muito zelosos com o dízimo. Aí Jesus diz: mas vocês deixam de lado a justiça ao próximo e o amor de Deus. Não amam o próximo, não amam a Deus, não fazem essas coisas como expressão de um amor a Deus e ao próximo. E estão pecando na justiça. Na Bíblia, o que é justiça? Justiça é, por óbvio, tudo aquilo que é direito do outro e que vai passar por mim se eu não fizer, se eu não der, se eu não cumprir, é injusto, né? Mas Jesus diz assim no Evangelho: quando vocês forem praticar a vossa justiça, não façam isso para os homens verem e aplaudir. Portanto, quando vocês forem rezar, não reza para os outros ver que você reza. Quando vocês forem jejuar, não fica jejuando e contando que você está jejuando. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Quando vocês forem dar esmola, fazer caridade aos pobres, que a mão direita fez, a esquerda não fica sabendo. Então o que é justiça?
Jesus incluiu na justiça oração, jejum e esmola. São 3 atos de justiça. A gente escuta esse evangelho todo ano, na quarta-feira de cinzas, quando for praticar a justiça. Jejum, oração e esmola. Muito bem. Jesus está dizendo, o dízimo está todo certo, mas vocês estão deixando de lado a justiça. Oração, jejum e esmola. E o amor de Deus. Porque veja, meus irmãos, e aqui começa, a coisa vai piorando, né? É possível a gente praticar a religião sem ter uma gota de afeto por Jesus. Uma gota de afeto por Deus. E a gente vai engessando a fé de um jeito que, se ela acontecer de um jeito diferente do que eu estava esperando, eu já não quero mais. Muitas pessoas praticam a religião, mas elas não têm unção interior, não tem mel no coração, não tem açúcar, não tem nada ali. É um protocolo a ser cumprido. E no fundo, por um desejo de garantir umas bênçãos de Deus, aí com o tempo a gente começa a se sentir melhor que as pessoas, distante dos pecadores, superior às pessoas. Quantas pessoas com a religião, e talvez por causa da má interpretação dela, se tornaram pessoas extremamente amargas, azedas, linguarudas. A pessoa parece uma metralhadora girando assim, pá, 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 pá. Então é possível fazer tudo certinho e não rezar, não jejuar, não ajudar os pobres e não gostar do próprio Deus, gostar do protocolo, gostar do senso de dever cumprido. Muitas pessoas vêm à igreja para ficar com a consciência em paz de ter vindo. Você já viveu essa experiência de rezar um terço? Eu já. Se você não, eu vou confessar aqui. Quantas vezes eu já rezei o terço com o seguinte objetivo: rezar o terço. Você pega um terço e reza o terço. Com qual objetivo? Se livrar dele. Pronto, rezei. Está rezado. Não é isso? Pronto, fui na missa. Agora estou ido. Estou ido. Olha. Estou ido. Estou rezado. Ou como diz o outro, estou comungado. Ó. Então, fazer as coisas da religião e não sentir uma gota de afeto, de proximidade, de carinho, e não dar a Deus nada de mim nessa missa. Tem gente que participa de uma missa e ela não dá nada dela a Deus, nada. Quantas pessoas participam de uma missa e no fundo ela quer da missa a mesma coisa que ela quer quando ela vai pegar um avião. Quando uma pessoa precisa andar de avião, o que ela quer? Que saia no horário, chegue sem atraso e no meio do caminho não balance, não tenha turbulência. Quantas pessoas, o objetivo da pessoa é o quê? Começa às 7, termina às 8, e entre as 7 e as 8 não mexe comigo. Eu não canto, eu não abro a boca, eu não falo nada aqui. E você quer ver ficar doidão de raiva? O padre pega e fala assim, fala para quem está do seu lado. Nossa senhora, aí a pessoa chega e incorpora coisa ruim. Ai de vós, fariseus, porque Deus vê as coisas que ninguém vê. E aí Jesus diz, vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Porque aqui tem um outro ponto também. Nós somos danadinhos, né? A gente fica se degladiando com coisas que se completam. Aí a pessoa pega e fala assim, tá vendo? Por isso que eu não vou à igreja. O que adianta a igreja? Está vendo? Jesus está dizendo, vós deveríeis praticar isso. Isso o quê? O dízimo, inclusive da hortelã. Sem deixar de lado aquilo. Aquilo o quê? A justiça, oração, esmola, jejum e um afeto interior a Deus. É as duas coisas, bebê. A gente tem esse costume, né? Tudo aquilo que a gente não faz bem, tudo aquilo que a gente não gosta de fazer, a gente arruma um motivo para explicar por que não faz. E aí fica os dois lados brigando. O povo que dá o dízimo, brigando com o povo que não vem na igreja, e o povo que não vem na igreja, brigando com o povo. Deveríeis fazer isso sem deixar aquilo. São as duas coisas. Aí tem mais. Outro probleminha do fariseu, né? Outro perigo para nós. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas, de serem cumprimentados nas praças públicas. Engraçado. De rezar eles não gostam. De jejuar eles não gostam.
de ajudar os pobres, eles não gostam. Do que é que eles gostam? Eles gostam de que a religião dê a eles lugar de honra, tapinha nas costas, e que as pessoas digam: nossa, eu te admiro, eu queria ter a fé que você tem, menina. Olha, ai, eu não tenho a fé que você tem, eu admiro. Pessoa tão de igreja, né? E essa é uma outra casca de banana na qual a gente pode escorregar, minha gente. A religião nos dá um retorno social. A religião abre portas para nós. A religião dá voto na urna. A religião arruma namorado. Essas camisetas de Jesus, o pessoal olha e fala: deve ser de bem, né? Porque está com a camiseta de São José. É ou não é? Você tem um comércio, precisa de um funcionário. Parece 3 meninos ali, 3 jovenzinhos naquele dia, ou 3 pessoas se candidatando para a vaga daquele emprego, mas um veio com a camiseta da igreja, uma corrente de consagrada Nossa Senhora. De quem vai ser esse emprego? A pessoa já olha e fala: é de igreja. Se é de igreja, a pessoa vai deduzindo coisas que deveriam ser verdade, né? É de igreja, então é honesto. É de igreja, então cumpre com o que fala, né? É de igreja, então não vai ficar fazendo inferno pelas minhas costas, né? Porque é de igreja, né? Será? E aí que está o ponto. Então, ser fariseu trazia honra. Ser fariseu trazia cumprimento em praça pública. E a religião nos dá isso. E aí a gente precisa cuidar, porque senão vira só isso, né? E daí o que a gente mais gosta não são as 3 obras de justiça. O que a gente mais gosta é de parecer ser, sem de fato ser aquilo. Mais um ai de vós, porque vocês são como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. No tempo dos judeus, e para o judeu até hoje, né? Sobretudo os judeus mais radicais, eles não podem ter contato com os mortos, com o corpo de defunto, e nem com os túmulos. Então o que eles faziam? Eles pintavam os túmulos de cal branco. É daí que vem, Jesus fala no outro evangelho: vocês são como sepulcros caiados, ou seja, passados de cal. Aí ficava tudo branquinho, bonitinho, né? Porque se eu pisei sem querer, não pisei no túmulo, pisei no cal. Se eu esbarrei, ai meu Deus, e agora como é que eu vou no túmulo? Esbarrei no túmulo. Como é que eu vou no templo? Esbarrei no túmulo. Não esbarrei no túmulo, esbarrei no cal, né? Por exemplo, eles tinham outro costume. Uma coisa que Deus se importa com isso, né, gente? Eles tinham outro costume. No sábado tem um número máximo de passos que eles podem dar. Acho que é 200 passos, 100 e poucos passos, uma coisa assim. E aí o que eles faziam para economizar os passos? Então é sábado e me deu uma vontade de ir na casa da vizinha, tomar um café com ela. Daqui lá quantos passos vai? Ah, vão 50 passos. Eu já gastei 50 e ainda é 8 horas da manhã. Até de noite. E o que eles faziam para economizar os passos? Algumas coisas eles faziam com carroças e com lombo de animal. E aí o que eles faziam? Mas pera lá, olha o que eles faziam. Porque a lei diz assim: não darás mais do que tantos passos sobre a terra. Ah, mas não estou sobre a terra, quer ver? Pegava uns baldezinhos da época, enchia de água, colocava na carroça e colocava o pé na água. Então eu fui daqui para lá, mas eu não pisei na terra, eu não dei passo sobre a terra, eu estou em cima da água. Olha, gente, eu não sei se era judeu esse povo ou se era brasileiro. É muito jeitinho, né? Muito jeitinho. Então eles tinham um quê com os túmulos? Por quê? Porque o que tem dentro do túmulo? Coisa morta, né? Coisa fedida, o corpo que está apodrecendo. Então vamos lá. Ai de vós, fariseus. E trazendo aqui para a nossa realidade, ó. Porque vocês são cheios de coisas que ninguém vê. Vocês são cheios de segredos, de mentiras, de podridão, ninguém sabe. Por fora, bela viola, né? Por dentro, pão bolorento, quem não te conhece que te compre. Então, os homens andam sobre vós sem nem saber quem de fato você é, o que de fato você está aprontando. Que palavra dura. Homens extremamente religiosos. E aí, um mestre da lei, que é um segmento do farisaísmo, fala assim, tomou a palavra e disse: mestre, Jesus, falando assim, o Senhor ofende, insulta também a gente. Jesus pegou e falou assim: e ai de vós também, mestre da lei. Você está achando que eu tenho medo de você, filho? Eu fico imaginando esse mestre da lei
vendo Jesus vindo, né? Porque Jesus começa a falar, ai de vós, fariseus. Devia ter uma meia dúzia de fariseus ali. Porque nananana, ai de vós, fariseus. Porque nananana, ai de vós. E o mestre da lei aqui falando, quer ver que ele vai virar para mim? Quer ver que ele vai... E virou. Antes de Jesus chegar nele, ele já foi, Senhor, pega leve. Assim o Senhor ofende a gente também. E Jesus falou assim, mas eu quero ofender vocês também. Ai de vós, vocês também, mestres da lei. E quem eram os mestres da lei? Dentro da religião do templo do judaísmo. Os mestres da lei eram os intérpretes da lei. Então essa história de colocar o pé na água para andar, isso é coisa de mestre da lei. Eles que interpretam a lei. Era com os mestres da lei que o povo tirava as dúvidas. É pecado? Não é pecado? Pode ou não pode? Certo? Então os mestres da lei interpretavam a lei de Moisés e todas essas leis do templo para o povo. E aí Jesus diz, ai de vós também, mestres da lei. E aí qual é o problema dos mestres da lei? Se para os fariseus Jesus colocou então a vaidade, a máscara, a mentira, não é isso? A falta de devoção interior a Deus, de caridade com os pobres, qual é o problema do mestre da lei? Ai de vós, mestres da lei, porque colocais sobre os ombros dos homens, das pessoas, cargas insuportáveis. Um tanto de regra religiosa que é insuportável, o povo vai ficar maluco, ninguém dá conta de viver isso aí. Mas vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Então interpretavam para Deus, para o povo, que para ser amigo de Deus tinha que rezar isso. Fazer assim, assado. E Jesus está dizendo, vocês ensinam isso para os outros. Mas vocês mesmos não são fervorosos desse tanto, não. Vocês mesmos não fazem essas coisas. Mas estão muito em paz em não fazer porque ensina os outros. Gente, você já reparou como a gente anda em paz com muito dos nossos pecados só porque a gente, da boca para fora, fala que é pecado? Existe no ser humano uma necessidade de expiar os pecados. O bode expiatório. Não é assim? Essa catarse que às vezes a gente faz através da crítica e do julgamento. Então, a gente pega e fala às vezes com muita severidade, com muito ódio de pecados. E só de ter feito isso, de algum modo a gente se sente perdoado, distanciado daquele pecado. É o pecado da hipocrisia. Quem de nós às vezes não fica escandalizado com determinadas pessoas, defendendo com tanta veemência determinados valores, mas a gente conhece a vida da pessoa. Essa catarse social, não é isso? Mas esse lado também acontece na religião. Eu lembro quando eu cheguei no Piquiri, eu acho que não tem mais, né? Pelo menos já tem alguns anos que ninguém fala mais nada. Mas sexta-feira santa, o povo ia malhar o Judas, lá na Paulistânia, lembra que ia malhar o Judas? O que é aquilo ali? Aquilo ali é uma catarse social, aquilo ali é o dia do bode expiatório. A gente vive errado o ano inteiro, apronta tudo que tem que aprontar, não ama Deus nem um pouco, aí pega um espantalho e desce um porrete nele, porque ele traiu Jesus. Aí a gente bate no bonequinho do homem que traiu Jesus, e aí a gente parece que acredita agora então que eu não traí Jesus também, né? Então vamos lá. Colocais cargas insuportáveis sobre os ombros das pessoas, mas você não carrega essa carga, né? Quantas vezes a gente exige do outro aquilo que a gente nem está disposto a fazer. Tem uma história, eu acho que é do Gandhi, foi aquele líder da Índia lá, né? Uma vez, uma mãe, ele aconselhava as pessoas faziam filas, ficavam dias para falar com o Gandhi lá, dentro da espiritualidade dele e tal, enfim. E aí, um dia uma mãe ficou muito tempo, mais de dia, com o filho, porque ela queria que o Gandhi desse um conselho para o filho dela, adolescente. O rapaz era muito obeso e diabético. Aí, finalmente ela conseguiu ter os seus 3 minutinhos com o Gandhi ali, e a fila imensa atrás. Ela falou assim, seu Gandhi, ajuda-me, ai, não sei mais o que eu falo, não queria chorar. Ele falou, calma, mas o que aconteceu? Fala para o meu filho parar de comer doce, parar de comer açúcar. Foi essa a expressão que ela usou, parar de comer açúcar. Falou, por quê? Ele é gordinho, mas tem diabetes. O médico falou que ele vai morrer e quando eu vejo ele está comendo açúcar.
falou assim: a senhora poderia voltar aqui daqui uma semana, 10 dias? Ela falou: ah, você está de brincadeira, bicho. 3 dias na fila, sentado debaixo de uma árvore na calçada. Só fala para o menino não comer açúcar. Aí ela não quis questionar, falou assim: tá bom, eu volto então daqui uma semana, 10 dias. Ele falou: volta daqui uma semana, 10 dias. Uma semana, 10 dias, está ela na fila de novo. 2 dias de fila, um sol da bexiga. Chega ela na frente do Gandhi. Ela falou assim: ah, a senhora voltou. Ela falou assim: voltei. O senhor poderia? Eu falei: pô, claro. Meu filho, não coma mais açúcar, tá bom? Mais alguma coisa a senhora precisava? Ah, ela ficou: mas não é possível. Não estou entendendo. Isso é sacanagem. Ela falou assim: o senhor me desculpa uma situação. Por que o senhor não falou isso uma semana atrás? Ela olhou e falou assim: minha senhora, porque há uma semana atrás eu comia e amava açúcar. Meu filho, não coma mais açúcar, eu também não como. Autoridade, né? Então, a gente coloca no ombro do outro uns pesos que a gente mesmo não está disposto a carregar. E a gente se sente em paz de ser pregador das coisas. Isso é uma tentação para todos nós, sobretudo para mim. Viver da boca, viver de falar, viver de ficar regrando os outros. Mas eu mesmo não estou disposto ao que eu estou dando de regra para você. Ai de vós, né? E aí, meus queridos, a religião pode ser remédio, a religião pode ser máscara. Todo esse nosso aparato, senta, levanta, todos esses nossos preceitos: hoje não pode comer carne, tem que se confessar, tem que batizar as crianças, não vai casar na igreja. Tudo isso, ter na nossa casa, o sonho de na nossa casa ter um altarzinho, um cantinho para Nossa Senhora, né? A liturgia da igreja, todo esse aparato no qual a gente está no meio, isso pode ser, e Deus queira que seja, remédio para a nossa vida. Isso vai nos regrando, vai nos curando, vai nos sarando, vai nos alinhando. Ou isso pode ser a máscara da nossa vida. Por quê? Porque nesse caminho de ir permitindo que nosso Senhor, através da nossa santa religião, nos cure, as pessoas vão nos admirar. Você sabe disso. Tem gente que te critica, tem gente que acha que você exagera, tem gente que fala mal do teu padre, mas tem muita gente que te admira por você ser religioso. Nós não somos só criticados não, minha gente. Nós ganhamos muito afeto das pessoas. Então, um pequeno parênteses, se eu fosse você, eu parava também de olhar e se ferir tanto com quem te critica, não vai com a tua cara. E nós temos essa tendência a se apegar em uma coisa negativa. É ou não é verdade? A gente tem essa tendência de se apegar em uma coisa negativa. Você postou uma foto no Instagram, sei lá, 70 pessoas deu like, 100 pessoas deu like, mas você vai lá para ver quem é que não deu o like. Aí você acha aquela pessoa, aquelas 2 pessoas que não deu like na tua foto. Pronto, acabou teu dia, magoou teu coração. É porque as pessoas têm inveja da gente. Não, você recebeu 200 likes, calma aí um pouquinho também. Mas nós temos essa tendência. Fecha parênteses. Nós somos muito elogiados, queridos. Nem todo mundo vai chegar e te dizer isso, apertar sua mão, mas tem muita gente que te olha e fala: eu admiro o Miguelzão, viu, cara? Miguelzão é. Olha o Renato, o primo, é assim. A Maria, olha a Maria Clara. A pessoa não chega, não fala, mas dentro existe muito afeto sobre nós. E sim, de vez em quando você escuta: queria ter a fé que você tem. Eu queria ser chegada do padre igual você. Tem muita gente aí que olha para você. É ou não é verdade? Então veja, existe sim um lado muito bom com a religião, mas ele vai virando uma tentação. Deixa de ser remédio e vira minha máscara. Aí eu não termino de fazer o serviço que comecei, né? Que a gente vai ficando encantado e apaziguado com tudo isso. E aí a primeira leitura que nós ouvimos da carta de São Paulo: irmãos, se vocês são conduzidos pelo Espírito Santo, vocês não estão mais debaixo do jugo da lei. De toda essa lei, de quantos passos dá no sábado, não dá no sábado. Gente, para. De todas essas minuciazinhas. Se você é conduzido pelo Espírito Santo, não precisa mais dessas coisas. Agora, olha o que Paulo está dizendo aos Gálatas. Muito mais importante do que as obras da lei, que na comunidade aos Gálatas foi Paulo sair e desandou. Paulo saiu e entornou o caldo. Que é uma outra tristeza também, né? A gente é bom filho porque o pai está em casa.
O pai sai, parece que pai a gente nunca teve. Conhece gente assim? Não é uma decepção isso? A pessoa é bom filho, ela é uma boa filha. Por quê? Porque a mamãe está em casa. Mas a mamãe saiu de casa, a criatura se comporta como se nunca tivesse tido mãe na vida. Então quando Paulo sai da Galácia, não foi 15 dias, já começou o piseiro. Já começou as complicações. Já começou todo mundo a esquecer dos pilares que Paulo tinha estabelecido. O gato sai, os ratos fazem a festa. E começou uma bagunça a respeito das questões das leis judaicas, desses protocolos de religião judaica. Eles têm que seguir ou não têm que seguir, agora que eles são cristãos, toda essa confusão. E aí começaram a infernizar a vida de Paulo. Porque começou a chegar umas cartas. Como é que Paulo sabia? Porque o povo começou a mandar zap para ele. Carta, né? Que na época não tinha o zap. Começaram a infernizar a cabeça do Paulo. Eu fico imaginando o coração de Paulo. Deve ter ficado profundamente decepcionado, profundamente irado. E deve ter falado assim, daqui 3 dias eu respondo, porque se eu responder agora vai dar ruim. Cicatrizado um pouquinho essa ferida, Paulo vai dizer então, finalmente nesse ponto aqui. Meus queridos, entre tanta lei, o que vocês deveriam estar se preocupando é o seguinte: e as obras da carne? Porque senão, gente, a gente fica discutindo um palmo a mais de saia. Porque o padre A usa batina, mas o padre B usa camisa polo. E aí Paulo está falando assim, tem uma coisa muito importante no reino de Deus, que é o seguinte: as obras da carne. Vamos conversar assunto sério. Vamos conversar o que de fato importa e vamos ver o que essa batina revela ou esconde, essa camisa polo revela ou esconde. Vamos ver o que essa camisetinha de São José e essa saia modesta cura ou esconde. Percebe? Vamos ver o que esses 2 braços erguidinhos, oh glória, revelam ou escondem. E vamos ver o que essa mãozinha posta assim o tempo todo revela ou esconde. Vamos conversar assunto sério, Galácia. E qual é o assunto sério? São bem conhecidas as obras da carne, Gálatas 5:19. Aí Paulo vem. Eu quero é saber como é que está aí a tal da fornicação. Fornicação é o ato sexual de quem não é casado. São bem conhecidas as obras da carne, do ser humano sem Deus. Isso é carne, é o ser humano sem Deus. Fornicação, como é que está isso aí? Libertinagem, o libertino, devassidões, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas um com o outro, ciúmes dos outros, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. É isso que eu quero saber. Se a tua religião está ajudando a curar ou está escondendo. Paulo era um homem muito prático. E muito das essências das coisas. Vamos conversar assunto sério. Porque, meus irmãos, no fundo, a vida alheia não nos interessa. Qual poder eu tenho sobre a vida dos outros? A gente experimenta com preocupação que a gente não tem poder nem sobre a gente mesmo, que a gente não consegue governar nem a gente mesmo. A vida alheia, no fundo, de verdade, não nos interessa. E claro que olhando para o outro, às vezes eu tenho os meus valores, minhas convicções, eu olho e falo, para que usar uma roupa dessa, né? Meu Deus. Para que não sei o quê? Eu tenho meus discernimentos interiores, você tem que ter os seus, a gente não é burro, a gente pensa. Mas a vida alheia não me interessa. E aí então, porque eu tenho uma filosofia, uma profunda convicção sobre determinado aspecto da vida, eu começo na vida dos outros, né? Eu começo a esquecer de mim mesmo. E aí Paulo está falando, olha, o meu WhatsApp aqui não para, que vocês estão se pegando agora, por questões que todo mundo tem direito a uma opinião ou outra, mas eu quero conversar assunto sério, então, já que vocês mandaram um zap, eu vou responder o zap com assunto sério. A quantas andam essas coisas aqui, meus queridos? E aí Paulo diz, eu vos previno, e já fiz, os que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. E está achando que vai herdar o reino de Deus porque maquiou essas coisas? Ou porque condenou essa coisa na vida do outro? Nós não podemos, meus irmãos, cair no esquecimento de si mesmo.
Não podemos cair no esquecimento de si mesmo. Aí ele continua: porém, o fruto do Espírito é caridade. Como é que está a caridade aí? Alegria. Gente, quantas pessoas, quanto mais reza, mais tristes são. Quanto mais reza, mais sem brilho são. É ou não é verdade? Não tem um povo que é chato com força? Eles são soturnos, eles são pesados. E em nome de Jesus eles são pesados. Em nome de Jesus, eles são pessoas difíceis de você ter à mesa num almoço, sabe? Em nome de Jesus são as pessoas, uma coisa esquisita. Aí não pode ver padre, a gente não tem sossego. Ah, meu Deus, não tem. Oi, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bom dia, bom dia. E essa aqui é sua? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, padre? Tudo bem, padre? E a pessoa vai encostando na gente. Aí depois ela começa: padre, não está fácil, né? Esse governo é complicado, né? Pois é complicado. Não sei o quê. E agora, você viu o furacão lá, o Milton, que passou lá nos Estados Unidos? E se você falar assim para a pessoa: calma, que o Milton vai virar Miltinho, às vezes nem vai ser tudo isso, Deus é Deus, a pessoa ainda se ofende. Não, padre, o senhor não está inteirado? Eu estou inteirado, mas e a fé? Numa dessa, o Milton vira Miltinho. Não, porque não está fácil, né? É porque hoje em dia, você viu? Esse papo, ele é complicado. Criatura, toma a tua cerveja, come a tua carne, deixa eu almoçar e vamos falar de outra coisa, cara. Relaxa um pouco. Olha o que Paulo está dizendo: o fruto do Espírito é caridade, alegria. Não é ser bobo, é ser alegre. Você precisa ter alguma alegria, gente. Onde o Espírito Santo está, existe uma alegria dentro do coração. Existe um sorriso, existe um assunto aleatório. A pessoa não tem alegria. É pecado ser triste. Alegria, o que mais? Paz, longanimidade. Pessoa longânima. Longanimidade é a alma longa, ter uma alma longa. A pessoa fala assim para você: eu não sei como é que você aguenta ela, eu não sei como é que você aguenta ele. Aí você pega e fala assim: mas coitado, ele sempre foi assim, tadinho. Às vezes ele não pensou diferente. Não, se fosse comigo, eu já resolvi isso aí, era rápido. Aí a pessoa fala assim: mas não adianta também, coitado. Aí você desculpa o outro, você dá desculpa para o outro. É um jeito de olhar o outro. Isso é ser longânimo, grande de alma. Entende? Grande de alma. Mas você vai ajudar ele depois daquilo que ele falou para você, naquele dia, naquela vez? Você fala: mas complicado, né? Aí a gente não ajuda, a gente se sente culpado também de não ter ajudado. A pessoa é longânima, a alma dela respira, a alma dela é elástica. Como é que anda a longanimidade? Benignidade, ser benigno com o outro. Contrário de benigno, maligno. Como é que anda a benignidade? Bondade, lealdade. Um dos frutos do Espírito é ser leal ao outro. Leal ao outro. A lealdade faz a gente encobrir para todo mundo o defeito de quem a gente diz que ama, né? Ou tem uma dívida com aquela pessoa. É ser leal ao outro. Eu não exponho o outro ao ridículo. Se eu tenho um sentimento ruim com você, é entre nós dois. Eu não faço todo mundo saber. O nome disso é ser leal ao outro. Isso é um fruto do Espírito. E como nos falta lealdade. Ser leal é uma aliança com a pessoa. Não é ser escravo de ninguém, mas é ser leal ao outro, porque eu te devo. Não fosse você, e por tudo aquilo que eu tenho que dizer, não fosse você, eu escondo, eu cubro as tuas vergonhas perante os outros. Isso está na Bíblia, umas histórias assim mais bonitas. Você conhece a história de Noé, certo? Noé recebe uma mensagem de Deus, constrói a arca, leva mais de anos construindo a arca sem ver uma gota de chuva. Mas Noé estava certo. Choveu. E quando choveu, foi a fé, foi a obediência, foi o esforço, foi a longanimidade de Noé que salvou a família de Noé.
Que às vezes eu olhar e falar, ai pai, para com isso, que não tem nem chuva, pai, filho. Tá, aí chove, alaga tudo, entra na arca, acaba o dilúvio, sai da arca. E quem saiu da arca por quê? Porque Noé construiu a arca. Não fosse Noé, tá todo mundo boiando, afogado. Aí sai da arca o Noé, sai da arca, recomeça o mundo. E o Noé encontra uma parreira de uva. E o Noé pensou, pai, quanto tempo que eu não tomo um vinhozinho? E ele sentiu vontade de tomar um vinhozinho para dar graças a Deus não ter morrido afogado. E o Noé foi tomar vinho. Fizeram ali a fogueirinha, botaram ali o espetinho de gato, churrasquinho. Alguém botou uma caixinha JBL. Um Zeca Pagodinho desse, a vida me leva, a vida leva. Porque quem escuta samba toma menos remédio, isso é fato. Tomou um gole, tomou 2 goles, que delícia. A mulher dele falou assim, amor, tá bom já. Ele falou, não amor, vixe, tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo. Mas um golinho agora. Gente, está na Bíblia que você não lê. Noé chapou o coco aquela noite. Bebeu que foi ficar, essas coisas ficaram. Mulher já brigou com ele, os filhos brigou com ele tinha 3 filhos, homens. E o Noé então vai para a tenda, vai para a barraquinha dormir, que ele não tinha tido tempo de construir uma casa ainda. E ele vai trançando as pernas. Nisso de trançando as pernas, ele estava muito ruim, ele foi confundindo, ele não sabia se ele estava dentro da barca, ele foi tirando a roupa. Ele deitou pelado. Um dos filhos foi lá, acho que a mãe mandou, vai lá ver teu pai, né? Tá bem o homem, nunca vi desse jeito. Ai, bêbado, já se viu? Bêbado. Um dia se viu mesmo, deu um mau testemunho, né? Um dos filhos foi lá, abriu a barraca, o pai lá pelado. Tudo balangando. Que vergonha, mas ninguém sabia que ele estava pelado, que ele chegou a esse ponto. O filho pega e sai rindo do pai, contando para todo mundo que o pai se mijou inteiro, que o pai estava pelado. Ninguém estava sabendo. Aí os outros 2 pegaram um lençol, esticaram um lençol, cada um segurou numa ponta. Chegaram na porta da barraca, viraram de costas para o pai e foram dando ré e ajoelhando para trás. E aí diz a Bíblia, e cobriram as vergonhas do pai. Aí a Bíblia diz que esses 2 foram abençoados, prosperaram. E aquele nunca foi e o outro nunca foi para frente na vida, recebeu a maldição, porque não cobriu a vergonha do pai. Entende isso? Lealdade. Você acha um absurdo o que ele fez? Mas você está vivo por quê? Por causa do barco que ele fez, em nome do barco que ele te fez. Fica quieto. Isso é a lealdade ao outro. Isso é fruto do Espírito. Como é que anda? Pergunta Paulo. Mansidão, continência, que é o autodomínio. E aí Paulo diz, meus queridos, contra essas coisas não existe lei. Contra essas coisas não existe liturgia. Contra essas coisas... São essas as coisas, Paulo está dizendo, que a pessoa em Deus precisa se preocupar e buscar. E aí ele vai dizer, e nós que pertencemos, e quem pertence a Jesus, já crucificou a carne com as suas paixões, com os seus maus desejos. E se vivemos pelo Espírito, irmãos, procedamos segundo o Espírito, e não nos percamos naquilo que não tem muito a ver com o Espírito. Obras da carne, frutos do Espírito. E aí o Salmo de hoje completa essa leitura. Senhor, quem vos seguir no Espírito, terá a luz da vida. E aqui está, queridos, quem segue o Evangelho, terá a luz da vida. O que é a luz da vida? Imagine você essa vida sem luz. Não é difícil? A luz revela a cor, a beleza. A luz revela o que de belo há nas coisas, nas pessoas e em tudo. Quem anda nessa vida com Jesus, a pessoa tem luz, a vida dela tem luz. Ela vê a beleza da vida. Quem não segue no Evangelho vê o que na vida? Tragédia, por que eu não morro? Por que eu nasci? Coitado de mim. Sem a luz de Deus, a gente só vê o defeito, só vê o erro. Quantas pessoas insatisfeitas arrumando sarna para se coçar? Poxa, você tem uma família, você tem um marido e filho, você tem esposa e filho, você tem saúde, você tem um trabalho, você foi para a igreja de carro, você não tomou chuva na cabeça, você não vê a beleza de nada, caramba.
De onde é que vem essa insatisfação? De onde é que vem essa coisa? Vem de viver sem ter o Espírito de Deus. Mas a luz, graças a Deus, também faz outra coisa. O que ela revela? Que está sujo, que tem que limpar, não é isso? Que já está embolorando. A luz também mostra o que de errado há. Então, tudo na vida passa por ter luz. E a nossa luz, amados, é Cristo, que nos liberta para vivermos pelo Espírito. E o Espírito de Deus nos leva a viver, não contra, mas às vezes acima dos direitos da lei de Deus. Hoje é quarta-feira, a gente faz missa votiva São José. São José tinha um direito diante da sociedade e diante de Deus. Qual direito ele tinha? Não se casar mais com Maria, porque ela está grávida e o filho não é meu. Ele tinha um direito. Era um direito de José. Esse não era o combinado, não, Deus. Se José abandona Maria, ele está contrariando a lei? Não. Mas ele está do tamanho da lei. Mas São José tinha o Espírito de Deus. E porque ele tinha o Espírito de Deus, ele não cumpriu a lei, mas não como um bandido que não cumpre lei. Não cumpriu a lei indo além da lei. Indo além da lei. Por isso, São José é o glorioso São José. Porque ele foi para além da lei. O Espírito Santo nos leva para além das leis. Não contrariando nenhuma delas. Mas superando, aprofundando, né? E vivendo isso tudo muito mais pleno. Portanto, irmãos, peçamos ao Senhor, pela intercessão de São José hoje, que a nossa santa religião, tão bela religião, obrigado, Senhor, por ser dessa religião, livrai-me de perdê-la e ir para outra. Gente, catolicismo é um negócio muito top demais. Não é verdade? Às vezes eu fico olhando esses outros povos, outras igrejas, e eu sempre gosto dessa comparação. Se igreja fosse carro, eu sou muito convicto disso. Se igreja fosse carro, sabe o que as outras igrejas são? Um Fusca. Já andou de Fusca? O Fusca anda. Dá para ir para Curitiba de Fusca. Mas é sofrido, né, gente? Eita, trem barulhento, rapaz do céu. 60 por hora na subida. O Fusquinha está sempre na faixa da direita, sim ou não? Ele está sempre aqui na faixa da direita, né? Sangue de Jesus. Mas chega, viu? Se tiver gasolina, chega. E é assim que eu penso. As outras religiões é um Fusca. Até vai. Não vou dizer que não chega porque está lá. Mas chega. Mas a igreja, meus irmãos, nossa fé, a igreja católica, ela é um carro completo, banco de couro, direção elétrica, câmbio automático, assistência de frenagem, ar-condicionado dual zone, um ar para o passageiro, um ar para o motorista, entrada USB, tela touch, conexão sem cabinho. Ah, gente, eu não tenho esse carro não, tá? Mas eles existem. Essa é a nossa igreja. Agora, meu irmão, um carrão desse, sem o Espírito, sem gasolina, fica na garagem e de Fusca tem gente indo para o céu. Então, louvado seja Deus pela nossa santa religião, amém? Obrigado por estar nela, amém? Deus nos livre de sair dela, amém? Mas nós precisamos encher o tanque, e o tanque é o Espírito. É o Espírito de Deus. Porque senão com tristeza ou com algum paradoxo, com algum susto, a gente vai ver o Fusca indo e a gente estacionado numa garagem. Precisa ter o Espírito. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.